Evangelho de Mateus, capítulo 2 e versículo 1 diz a palavra de Deus. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. Até aqui, os amados podem sentar em nome de Jesus. Um certo homem decidiu que era a hora de falar para o seu brilhante filho de 4 anos a respeito de receber Jesus na sua vida como seu Senhor e seu Salvador. E diante do seu filho, ele disse: Benji, você gostaria de receber Jesus como seu Senhor no seu coração? Aquela criança de 4 anos de idade ergueu os olhos para o pai e respondeu: não, eu não quero tamanha responsabilidade. Quando falamos sobre receber Jesus, às vezes, talvez as pessoas não compreendem a dimensão do que isso significa. As pessoas não entendem a seriedade do que isso significa. E outros levam isso como um impedimento para receberem Jesus. E muitas vezes oferecemos Jesus a algumas pessoas e elas dizem: não, eu sou indigno. Não, eu não estou preparado. Não, não é a hora. Porque compreendem sim que é uma grande importância receber Jesus. E ter essa consciência muitas vezes é um motivo, uma razão para que essas pessoas permaneçam longe de Jesus. O texto que lemos nos fala exatamente o contrário, porque se por um lado existem pessoas que por entenderem a seriedade que é ter Jesus na sua vida, e é uma grande responsabilidade, e é algo extremamente sério, por outro lado existem pessoas que se recusam a recebê-lo. Existem pessoas que se recusam a aceitá-lo. Existem pessoas que se recusam a reconhecer quem ele é. O texto que lemos nos fala sobre o rei da Judeia, a saber, Herodes. Herodes era um homem que não era genuinamente judeu. Herodes, ele nasceu no ano 73 a.C. E o seu pai, ele tinha uma ligação muito forte com o Império Romano. O seu pai havia se aliado ao Império Romano. E quando Herodes tinha 10 anos de idade, o seu pai o enviou a Roma. E ele passou a viver na companhia dos romanos. E ele aproximou-se de um homem chamado Marco Antônio. E Marco Antônio se tornou um grande amigo de Herodes. E através de Marco Antônio, Herodes então se aproximou e se tornou muito próximo e íntimo também de Júlio César, o imperador Júlio César. E no ano 46 a.C., ou melhor, no ano 47 a.C., Júlio César o nomeia como governador da Galileia. Ele começa a galgar posições dentro do império. A história diz que Herodes era um homem extremamente inteligente, era um homem extremamente capaz, era um homem extremamente sagaz e era um exímio atleta, em especial em atirar arco. No ano 46 a.C., ele é elevado a governador da Síria. E no ano 37 a.C., finalmente, ele é nomeado como rei da Judeia. E ele reina na Judeia de 37 a.C. até 4 a.C., quando ele morre, depois de dar a ordem de matança das crianças que tinham até
2 anos de idade. Esse é um breve resumo da história de Herodes, esse que é conhecido como Herodes o Grande. Um homem que, quando tem a sua história esmiuçada, percebe-se que foi um homem que fez atrocidades para chegar até o posto de rei, e fez atrocidades ainda maiores para se manter no posto de rei. Iguais a Herodes, existem muitos que fazem absolutamente tudo que é moral e que é imoral, que é humano e que é desumano, que é honesto e que é desonesto, para se tornarem reis, para chegarem ao poder, para exercer autoridade sobre as pessoas. Mas existe um que nunca fez absolutamente nada para ser rei, porque ele nasceu rei. Você já ouviu falar de alguém que nasceu rei? Ninguém nasce rei. Quando muito, alguém nasce príncipe. E quando o seu pai morre, esse então se torna rei, ocupando o lugar do pai. Ninguém nasce rei. Mas esses homens chegam em Jerusalém e perguntam: onde está? Queremos saber, queremos ver aquele que é nascido rei dos judeus. Ele é rei. Quer queira Herodes ou não, ele é rei. Quer Herodes reconheça ou não, ele é rei. Ele é rei independente de eu reconhecer ou de você reconhecer. Ele é rei. O reinado de Herodes, que custou muito para ele chegar lá, acabou no ano 4 a.C. Durou 33 anos. O reinado daquele que nasceu rei dos judeus é desde a eternidade passada e vai até a eternidade futura. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é rei por todo o tempo. Ele é, foi e sempre será rei. Alguém que é rei, alguém que chegou ao posto de rei, alguém que tem uma cidade sob o seu domínio, tem uma região sob o seu domínio, ouvir onde é que está aquele que é nascido o rei dos judeus. Naturalmente essa palavra fere o ego dessa pessoa. Essa palavra desafia essa pessoa. E aquele que é rei de si mesmo não suporta, não admite outro rei sobre si. Essa é a realidade de Herodes. Herodes é rei de si mesmo e ele não admite outro rei sobre ele. Mas será que essa é a realidade apenas de Herodes? Será que apenas Herodes é rei de si mesmo? Ou será que nós também somos reis de nós mesmos muitas vezes? Será que somos nós a governar a nossa vida? Será que somos nós a tomar as diretrizes, as decisões, o caminho que queremos seguir? Será que somos nós a maior autoridade sobre a nossa vida? Pois entenda, aquele que é rei de si mesmo não aceita e não admite outro rei sobre si. No trono da sua vida só há espaço para uma pessoa. Ou será você, ou será ele. Você escolhe, você decide. Mas no trono não cabem duas pessoas. E talvez ele ainda não esteja reinando sobre a sua vida. Lembra da oração do Pai Nosso, como ela encerra-se? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Será que de fato ele tem sido rei na nossa vida? Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso e encerra a oração dessa forma, ele não está declarando, ele está pedindo. Essa não é uma declaração, é um pedido. Que teu seja o reino, que tua seja a glória para sempre. Quem reina sobre você? Quem reina sobre a sua vida? Se ele ainda não reina sobre você, é porque quem é rei da sua vida é você. E assim como Herodes, o seu reinado também um dia acabará. Mas ele permanecerá rei
para sempre. Acredite, quando aqueles homens chegam diante de Herodes e perguntam por Jesus, aquele que é nascido rei dos judeus, Herodes sente-se ameaçado. E Herodes dá uma orientação para aqueles homens e diz, após saberem que ele haveria de nascer em Belém: vão, identifiquem onde ele está, voltem e me digam onde ele está, para que eu possa ir e adorá-lo também. Será que Herodes queria de fato adorar Jesus? O texto nos mostra claramente que não era essa a intenção de Herodes. Porque aquele que governa a si mesmo, ele não tem a intenção de adorar Jesus. Ele tem a intenção de eliminar Jesus. A intenção de Herodes não é adorar Jesus, é matar Jesus, é eliminar Jesus. Então, se você governa a sua vida, a sua intenção não é, nunca foi e nunca será de adorar Jesus, será de eliminar Jesus. Pastor, mas como é possível eliminá-lo? Ele é Deus. Como é possível eliminá-lo? Ele morreu e ressuscitou em um corpo glorificado. Como é possível eliminá-lo? Você não o elimina matando, mas você pode eliminá-lo da sua vida. E quando nos tornamos governos de nós mesmos, nós estamos eliminando a sua ação, a sua atuação na nossa vida. Ele viverá e reinará eternamente. Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é Senhor. Isso é indiscutível. A questão que se coloca é: Ele reina sobre você? Ele reinará sobre você? Ele reinará sobre a sua vida? Herodes é um homem que, embora não seja genuinamente judeu, é um homem que é rei dos judeus. É um homem que tem uma história com os judeus. É um homem que construiu o templo dos judeus. Um templo esse suntuoso. Um templo esse que ficou marcado na história de Israel. Um templo esse que é descrito pelos estudiosos judeus, historiadores, como uma maravilha. Os estudiosos dizem que quem não conheceu o templo que Herodes fez para os judeus, não sabe o que é um belo edifício. Aquele homem revestiu as paredes de ouro, as paredes brilhavam à luz do sol. Então é um homem que tem uma história com o povo de Israel. E agora ele recebe a informação de que foi nascido o Messias, o profeta aguardado, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Nasceu nos seus dias. Imaginemos que nós, enquanto nação, vivemos sob a égide de um poder tirano que nos governa, que nos oprime. E há 2, 3 ou 4 mil anos foi feita uma promessa que nasceria um libertador. E aí nos nossos dias, quantos antepassados nossos já sofreram nas mãos dos opressores? E nos nossos dias nasce aquele, e os estudiosos dizem, é ele. Como nós reagiríamos? Como nós nos portaríamos diante dessa palavra? Finalmente chegou a resposta, o cumprimento da promessa. Finalmente chegou a liberdade. O que nós faríamos diante de tal informação? Nós celebraríamos a Deus. Nós adoraríamos a Deus. Nós desfrutaríamos da mais extraordinária e profunda alegria e felicidade nesse momento. Isso aconteceu nos dias de Herodes. Herodes podia vê-lo. Belém ficava a alguns quilômetros de Jerusalém. Herodes chegaria lá muito fácil. Herodes poderia senti-lo. Herodes poderia tocá-lo. Mas o que Herodes preferiu? Rejeitá-lo. Ele nasceu há 2000 anos atrás. A promessa se cumpriu. E ele não vai nascer aqui.
mas a presença dele está aqui. E se a presença dele está aqui, você também pode vê-lo pelos olhos da fé. Você pode senti-lo. E você pode não apenas tocá-lo pela fé, mas você pode ser tocado por ele. E como você reage diante dessa realidade? Como você se porta diante dessa realidade? Você o recebe, você o aceita, você o abraça, você se lança aos seus pés, ou você faz igual Herodes, você o rejeita. Jesus está muito perto de Herodes, mas Herodes prefere rejeitá-lo. Herodes quer eliminá-lo. Enquanto isso, há aqueles que vieram de muito longe, simplesmente para adorá-lo. Há aqueles que venceram a dificuldade, a distância, os limites, o cansaço. Nada os impediu de chegar até Jesus, porque eles queriam adorá-lo. Será que nessa noite existem esses que também estão dispostos a vencer a distância, a vencer as barreiras, a vencer os limites, a vencer o cansaço, a vencer a apatia, a vencer tudo, simplesmente para adorá-lo? Será que Jesus ainda pode ser adorado pela sua igreja? Ou será que a igreja só consegue ouvir uma palavra de receba, de que você vai prosperar, de que você vai vencer, de que você vai ser curado? Será que é só essa palavra que a igreja recebe? Será que só essa palavra que a igreja aceita? Ou será que a igreja ainda consegue se reunir em um ambiente como esse simplesmente para adorá-lo? Quanto tempo faz que você não se prostra diante dele para adorá-lo? Esses homens venceram a distância, venceram a barreira religiosa. O texto chama eles de magos. Alguns dizem que eles eram astrólogos, mas muito provavelmente eram astrônomos, estudiosos, não místicos. Mas eram homens africanos, eram homens que muito provavelmente tinham uma outra crença, uma outra fé, uma outra religião. Eles venceram os limites étnicos, pois eles faziam parte de um outro povo, de uma outra cultura, de uma outra realidade. E mesmo assim, eles foram até Jesus para adorá-lo. Quando lemos esse texto, pensamos que esses homens tomaram seus camelos pela manhã e à tarde chegaram onde Jesus estava. Mas alguns estudiosos dizem que a viagem desses homens durou quase 2 anos. São quase 2 anos andando para chegar até Jesus. Faz sentido, pois, a ordem de Herodes foi que deveriam ser matadas as crianças até 2 anos de idade. E eles viram a estrela de Jesus quando Jesus nasceu. Então faz sentido que eles andaram 2 anos para chegarem até Jesus. Quais barreiras nós temos vencido para adorar Jesus? Ou será que não temos vencido nenhuma? Será que temos sido vencidos pelas mínimas limitações, pelos mínimos empecilhos, para continuar na sua presença e para continuar adorando a Ele? Nós muitas vezes lemos a palavra e não paramos para perceber a profundidade da sua palavra. Mas percebemos que muitas vezes nos identificamos com muitos vilões que a Bíblia Sagrada nos mostra. E um desses vilões que muitas vezes nós nos identificamos, ainda que não queiramos nos identificar, é Herodes. E Herodes, os Herodes da vida, têm declarado morte a Jesus. Os Herodes da vida não querem que Jesus viva, não quer que Jesus exista, ou não querem que Jesus exista, não querem que Jesus faça parte
da sua vida. Não querem dividir o reino com Jesus. Eles querem que Jesus morra. E como identificamos os Herodes? Para sabermos quem quer a morte de Jesus, é preciso olharmos para esse homem, identificarmos algumas das suas características, para percebermos se essas características se replicam em nós. E esse homem é um homem extremamente egocêntrico. Esse homem precisa ser o centro das atenções. Esse homem está apegado ao poder de uma forma tão profunda, que para se manter no poder, ele matou o irmão. Para se manter no poder, irmãos no plural. Para se manter no poder, ele matou filhos biológicos. Para se manter no poder, ele matou cunhados. Para se manter no poder, ele matou a sua esposa, Mariana I, a qual ele amava. E os historiadores dizem que ele ficou atormentado por ter matado essa mulher. E muitas vezes, muitas noites, via-se ele andando pelo palácio, gritando à noite pelo seu nome. Mesmo assim, o seu amor pelo trono o levou a matar essa mulher. Ele casou com uma outra mulher para tentar substituir ela e deu a essa mulher o nome de Mariana II. Mas não adiantou. E para você perceber o quão vil era esse homem, o quão cruel esse homem era, já doente de cama, 5 dias antes da sua morte, ele dá ordem para matar um dos seus filhos para que não tome o seu trono. Ele dá ordem para matar o seu filho e 5 dias depois ele morre. É um homem extremamente egocêntrico. Então as pessoas que têm essa sede pelo poder, têm essa ânsia de ser o centro das atenções, são os Herodes. Jesus não pode brilhar na vida dessas pessoas, porque a luz delas é que precisa brilhar. Será que muitas vezes ao olharmos para nós mesmos não percebemos que temos alguns traços de Herodes na nossa vida? Outra marca de Herodes é que Herodes é um bajulador, ou era um bajulador. Herodes bajulava Marco Antônio, depois passou a bajular Júlio César. Depois de Júlio César entrou um outro imperador, ele passou a ser bajulador desse homem também. Depois Marco Antônio voltou ao poder, ele voltou a bajular Marco Antônio de novo. Ele trocava a sua bajulação muito facilmente, ele transferia a sua bajulação muito facilmente. Cuidado com os bajuladores. Provérbios nos fala sobre a língua lisonja, ou a língua que fala lisonjas. Bajulador. As pessoas bajuladoras normalmente são traidoras. Pessoas bajuladoras normalmente elas querem nos derrubar. Herodes é um bajulador. Bajulador também é um que não quer que Cristo permaneça vivo na sua vida. Quer eliminar Cristo da sua vida. Outra característica de Herodes é que eu disse desde o começo que Herodes não era um judeu genuíno. Não era exatamente judeu. Havia uma mescla biológica. Ele era de um outro povo. E não sendo genuinamente judeu, ele também não era tão religioso. Ele não era tão adepto da religiosidade judaica. Ele lidava muito bem com os judeus, mas ele não praticava necessariamente a religião judaica. Tanto é verdade que ele construiu vários templos para deuses romanos. Então, aquela pessoa que não é tão religiosa, e quando eu falo pessoa que não é tão religiosa, eu não falo no sentido pejorativo da palavra, porque a própria palavra religioso é uma palavra pejorativa. Mas a pessoa que não dá atenção, a pessoa que não pratica a fé, a pessoa que não dá a devida importância à fé, também tem características de Herodes. E como é que Cristo vai prevalecer, vai viver na vida de uma pessoa dessas que não dá ênfase à sua vida espiritual, não dá ênfase à sua fé, não dá tanta importância, não pratica a fé que professa?
não pratica a fé que aprendeu. Aqueles que não praticam a fé, não praticam a religião também. Estão matando Cristo, desejam que Cristo morra nas suas vidas. Outra coisa que fica claro sobre Herodes é que Herodes, além de ser um bajulador, ele é aquele que procura agradar todo mundo. Ele procurava agradar os imperadores romanos, ele procurava agradar o povo romano e ele procurava agradar os judeus, cada um da sua forma, cada um à sua maneira. E quem agrada todo mundo, desagrada a Cristo. Quem busca agradar todo mundo, nunca vai agradar a Cristo. E a última característica de Herodes, que se assemelha à primeira, é que Herodes é alguém que está ligado, apegado ao seu cargo, à sua posição, e não abre mão disso por nada. Quem se apega a cargo e à posição é uma pessoa também que não abre espaço para Cristo na sua vida. Fará de tudo para manter cargo e posição, até sacrificar o próprio Cristo. E foi isso que Herodes fez. Existem pessoas que, por se apegarem tanto a cargo e a posição, se em um determinado momento Jesus rebaixar essa pessoa, tirar essa pessoa da frente e colocar essa pessoa no banco, essa pessoa não aceita, não admite. Não é o meu lugar, eu prefiro nem vir para a igreja, eu prefiro não fazer mais parte. Ou seja, o cargo, a posição se tornou mais importante do que Cristo. O cargo e a posição se tornou mais importante do que o nome de servo. E é isso que a igreja de Cristo está precisando, de servos. Nós precisamos ser servos. Nós precisamos aprender a servir. Para isso fomos chamados. Foi Ele mesmo que disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E em vários momentos Ele deu o exemplo da sua humildade, do seu serviço, da sua doação, da autodoação. E na noite da sua traição, Ele deu a maior lição de serviço e de humildade, quando Ele prepara os seus apóstolos e lava os pés de cada um deles. Não apegue-se à posição, não apegue-se a cargo, apegue-se a Cristo. Porque se você apegar-se a Cristo aqui, você pode ser apenas um membro de igreja. Aqui você pode não ter cargo nenhum, mas a Bíblia diz que lá você será rei e sacerdote. Vale a pena esperar, vale a pena aguardar, porque sem sombra de dúvidas, muito mais é o que Ele tem preparado para cada um de nós. Herodes disse: digam-me onde Ele está, porque eu quero adorá-lo. Cuidado, observe bem os adoradores, porque entre os adoradores existem assassinos de Cristo. Existem muitas pessoas de uma espiritualidade exacerbada. Existem pessoas que são muito espirituais, além do limite, além da média. E entre essas pessoas, há os assassinos de Cristo. Não acredite em todos que falam línguas estranhas. Não acredite em todos que profetizam. Não acredite em todos que rodopiam, que oram, que gritam. Muitos desses são assassinos de Cristo. Muitos desses esqueceram a razão pela qual Deus os chamou. Muitos desses esqueceram a verdadeira motivação de servir a Cristo. E muitos desses simplesmente adoram falsamente. Muitos desses nunca conheceram Jesus. Então, cuidado, observe bem os adoradores, pois
Entre eles, há muitos assassinos de Cristo. Quando olhamos para Herodes, algo que salta aos nossos olhos também é a realidade de que ele era um amante de Roma. Ele flertava com Roma. Ele fazia tudo o que ele podia para agradar Roma. Cuidado com os amantes de Roma. Cuidado com aqueles que aqui estão, mas a mente está lá, mas o coração está lá, mas a atenção está lá. Aqueles que não deixam de amar Roma. E entenda Roma aqui como mundo. Sem polemizar nada, entenda Roma como mundo. Entenda Roma como um sistema anti-Deus. Aqueles que não abraçaram de verdade a fé. Mas aqueles que estão divididos. Na vida do ser humano não há espaço para divisão. Na mente humana não há espaço para divisão. Na mente humana não há espaço para duas visões, dois caminhos. E isso fica muito claro na Bíblia desde o Antigo Testamento. Quando advertidos por Josué, os judeus têm diante deles a seguinte expressão dita por Josué: se vocês querem servir a Baal, sirvam, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na boca do profeta Elias, você ouve: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirvam. Mas se o Senhor é Deus, então sirvam o Senhor. Não há espaço para isso. No Novo Testamento encontramos a passagem em Atos que mostra Paulo pregando até altas horas da noite e Eutico está sentado na janela. Da janela ele enxerga aquilo que acontece dentro da igreja e enxerga aquilo que acontece no mundo. Divisão. Um coração dividido. E o que acontece com Eutico? Ele cai da janela e morre. E quem o ressuscitou? Foram os amigos? Quem o ressuscitou? Foram aqueles que iam passando pela rua? Quem o ressuscitou? Foram os místicos? Quem o ressuscitou? Foram os adeptos de outra religião? Não, foi necessário Paulo descer e realizar a ressurreição daquele homem. Não há espaço para dubiedade no coração do homem. Lá não tem Salvador. Certa vez, um missionário entrevistava um jovem brahmane hindu. E aquele jovem dizia ao missionário: várias coisas que eu encontro no cristianismo, eu também encontro no hinduísmo. Há muitas coisas que o cristianismo ensina, que o hinduísmo também ensina. Mas existe uma coisa que há no cristianismo que eu não encontro no hinduísmo. E o missionário ficou curioso e disse: o que é? Que você encontra no cristianismo, mas não tem no hinduísmo. E aquele jovem respondeu: um Salvador. Muitas coisas que o cristianismo tem, o hinduísmo também tem. Mas existe uma coisa que o cristianismo tem, que o hinduísmo não tem. É um Salvador. O cristianismo tem. Lá não tem, mas aqui tem. O nome dele é Jesus Cristo. Ele ainda salva. Ele ainda liberta. E ele ainda leva o homem para morar no céu. Então, cuidado com os amantes de Roma, porque esses também querem a morte de Cristo. O povo de Israel esperou por tanto tempo a vinda do Messias, e agora a vinda do Messias acontece, e eles não percebem. Jesus nasceu em Belém. Qual foi o fariseu que disse: nasceu? Qual foi o saduceu que disse: nasceu? Qual foi o sacerdote ou sumo sacerdote que percebeu que ele havia nascido? Ninguém percebeu. Nenhum daqueles que esperavam percebeu que ele havia nascido. Os religiosos não perceberam que Jesus havia nascido. Mas Jesus, ou o seu nascimento, foi notado pelos gentios, por quem estava longe.
quem estava perto, quem fazia parte do povo, não percebeu a sua presença. Não percebeu a sua chegada. Quem percebeu foi quem estava longe. Então, muitas vezes, os que estão mais perto são os mais insensíveis e não percebem a sua presença. Será que aqueles que aqui estão já perceberam a sua presença? Já sentiram a sua presença aqui hoje? Meu Deus do céu, esses homens estão extremamente longe, mas eles sentiram que Jesus tinha chegado. Eles sentiram que Jesus tinha nascido. E aqueles que estavam perto, aqueles que estavam dentro de casa, não perceberam. Quando os de casa não querem adorá-lo, Deus trará os de fora para adorá-lo. Se você não o adorar, Deus vai levantar adoradores para adorá-lo. Às vezes nós nos apegamos à nossa posição, o nosso lugar na religião. Não é isso. Os religiosos não perceberam a chegada dele. Por isso, Jesus disse que Deus não procura adoradores. Deus procura verdadeiros adoradores. Deus não está interessado em adoradores, porque muitos adoradores são bajuladores. Deus está buscando verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Agora a pergunta que não quer calar é a seguinte: como é que aqueles homens lá na África, possivelmente na Etiópia, ficaram sabendo de Jesus? Como é que eles têm conhecimento de que nasceria o Messias, que viria o Salvador? E como é que eles têm conhecimento de que havia nascido Jesus, havia nascido o Salvador? E aí nós percebemos que Jesus tem sido um estranho, muitas vezes, para quem está dentro. E tem sido conhecido muito mais por quem está lá fora. Às vezes, alguns que estão lá fora estão conhecendo Jesus pela experiência. E nós estamos aqui dentro sendo ministrados pela sua palavra e não o conhecemos. Quantos de nós negligenciamos o conhecimento dele? Quantos de nós não conseguimos identificar a sua voz? Quantos de nós não conseguimos discernir a sua voz? E seguimos qualquer voz, isso significa que nós não o conhecemos. Mas lá fora, entre os gentios, existem uns que conhecem ele mais do que nós estamos conhecendo ele pela experiência. Ou qualquer resquício de conhecimento que tem sobre ele, guardam. Enquanto que nós estamos nos tornando ignorantes com relação a ele, com relação à sua atuação, com relação à sua presença na nossa vida. E eu encerro dizendo para você, Herodes não fez questão na vida de Jesus. Herodes não fez questão que Jesus vivesse. Pois bem, quem não faz questão na vida de Cristo, esse será aquele que vai perder a sua própria vida. Jesus disse, quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Mas quem ganhar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que não faz questão nenhuma da vida de Cristo na sua vida, perderá a sua vida. Herodes quis matar Jesus. O historiador Eusébio de Cesareia conta que poucos dias depois da matança das crianças, o próprio Herodes adquiriu uma doença estomacal, uma doença intestinal, e morreu de uma forma terrível, de uma forma horrenda, gritando e gemendo de dores. E na visão deles, como consequência do sofrimento que ele causou com a morte das crianças. Quem não faz questão na vida de Cristo, perderá a sua própria vida.